Sustentabilidade Capixaba, o grande encontro ambiental no Espírito Santo, já de volta com o nosso podcast. E neste momento, recebendo um convidado mais do que ilustre aqui no nosso estúdio para continuar tratando esse assunto de sustentabilidade, para falar da representatividade do Espírito Santo no assunto meio ambiente. Com a gente aqui, o vice-governador do estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Seja bem-vindo, Ricardo. Olha, o prazer é muito grande estar aqui com vocês. Além de estar com vocês, vendo de perto, tendo tido a oportunidade de ver de perto o sucesso que foi esse evento endereçado à sustentabilidade. Nós estamos contabilizando nesse momento mais de 15 mil pessoas que tiveram a oportunidade de estarem aqui, o mundo acadêmico, o mundo profissional, o setor público, o setor privado, as escolas, todos aqui fazendo uma imersão, fazendo um mergulho em torno desse tema, que é um tema transcendental, que é um tema que precisa estar presente em todas as nossas decisões, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E é muito interessante, porque esse evento, ele nasce de uma experiência que vem lá do Caparaó, uma experiência que vem lá do Elias, que tem um trabalho muito bacana na região do Caparaó, que é uma das nossas joias do tesouro com relação à sustentabilidade, ou seja, ao desenvolvimento bastante equilibrado do desenvolvimento econômico, que é o que nós estamos fazendo aqui no Espírito Santo. A nossa pegada, toda ela, é nessa direção. Nós temos diversos projetos, projetos não apenas que tenham um conceito teórico, mas conceitos práticos. Vamos pegar, por exemplo, o projeto que nós lançamos recentemente pelo BAND, do Fundo ISG de Desenvolvimento, que considera, para você receber apoio do BAND, se você trabalha transição energética, se você trabalha o tema da diversidade e se você trabalha com foco na interiorização do desenvolvimento econômico. Os investimentos que estão acontecendo no campo do saneamento, o Banestes lançando aqui uma política de crédito para projetos que sejam green de verdade, sejam verdes de verdade. Então, assim, o Espírito Santo está conectado com o que está acontecendo no Brasil e com o que está acontecendo no mundo. E a gente, pelo nosso território, pela nossa biodiversidade, nós somos um laboratório que vem dando certo. Hoje mesmo, nesse dia, eu fui visitar uma empresa lá no município de Cariacica. Essa empresa é uma siderúrgica, localizada no ambiente urbano, e essa companhia chamada CIMEC, que tem investimento aqui em São Paulo, em Minas Gerais, no México, no Canadá e nos Estados Unidos. E essa empresa, ela processa 70 mil toneladas mês de materiais metálicos que não tem utilidade mais. Tem destinação, Como é que chama esses como é que chama, Léo? Resíduos. Sucatas, O que é sucata? Sucata é tudo aquilo, tem fim, tudo aquilo que em algum dia foi utilizado e ficou inservível, um portão, uma geladeira, um fogão, tudo que é metálico. Então essa empresa, ela trabalha com economia circular. Ela vai ao mercado, ela compra por mês 70 mil toneladas de sucata. Para transformar isso em quilo, basta você multiplicar isso por 1.000 e você multiplica por 12, que você vai ter 70, quase 800 mil toneladas, mais um pouco de 800 mil toneladas de sucata por ano. Que se não fosse por ano, que se não fosse reaproveitada, estaria deteriorando o meio ambiente. Então essa empresa, ela pega essa sucata e transforma essa sucata em vergalhão, em vigaú, em um conjunto de atividades ou de equipamentos ou produtos que são utilizados na construção civil. Então, assim, esses projetos, eles têm recebido do governo do estado muito apoio, porque a economia circular, você pega a sucata e transforma a sucata em produto para ser utilizado, e depois esse produto vai virar sucata e vai ser circular. Então, são esses os projetos que nós estamos vendo nascer aqui no Espírito Santo. Essa indústria, ela tem investimento nesses países todos,
mas o maior investimento que ela faz no momento é aqui no Espírito Santo. 1 bilhão e 500 milhões de reais de investimento em Cariacica, ali em Jardim América, gerando durante a construção 700 empregos, oportunidade de trabalho, e gerando mais 200 empregos, se juntando aos mais de 1.000 colaboradores que ela já tem. Então, assim, eu estou convencido que o Espírito Santo está no rumo certo. E este evento, ele pôde demonstrar as mais diversas experiências que mostram o Espírito Santo tendo compromisso de verdade com os conceitos que estão relacionados à preservação do meio ambiente, e não apenas à preservação, à recuperação e à regeneração, até porque todos nós precisamos nos convencer e nos conscientizar que a Terra é a nossa casa. E só tem uma, né? E só temos uma, então nós precisamos cuidar dela com muito carinho, mas isso tem que ir para muito além dos discursos. Tem que ser ação prática e tem que oferecer resultado. Vice-governador, quando a gente ouve isso tudo, a gente entende que o Espírito Santo passa um recado, tanto para os outros estados, para a população, de que está fazendo o dever de casa. Como que isso também se reflete na atração de novos investimentos que compactuem com essa linguagem da sustentabilidade, do verde? É mais fácil, mais difícil? Não, a transição energética, ela é uma verdade. As empresas, por força de demanda do consumidor, porque na prática, as empresas que não fizerem essa conversão, que não entrarem na pegada, elas serão excluídas do mercado de consumo. Todos nós, quando vamos consumir um produto, a gente quer saber qual é a origem desse produto, qual é a procedência, isso, Carol, desse produto, quais são os meios de produção desse produto. Então, a sociedade está fazendo a diferença ao impor aos meios de produção essa mudança. Então, assim, nós estamos assistindo aqui no Espírito Santo projetos muito interessantes. Pega o caso, por exemplo, da ArcelorMittal. A ArcelorMittal tem planta em todos os países do mundo. Tem planta na Ásia, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, por aí vai. E vocês sabem que para produção de aço você utiliza muita água. A única usina de salinização que você tem no processo siderúrgico industrial é da ArcelorMittal, é aqui no Espírito Santo. Ou seja, Tubarão, ela pega a água salgada do mar, ela dessaliniza essa água e utiliza no processo de produção. Então ela não disputa com o consumo humano essa água. Então são exemplos como esses, são os exemplos como a Cesan está dando, por exemplo, que acabou de contratar junto da EDP a construção de toda a sua energia. A Cesan, para oferecer serviço de água e esgoto, tem um consumo muito grande de energia. São bombas, equipamentos de toda a natureza. E a Cesan acaba de contratar a EDP para que a EDP possa implantar as chamadas fazendas fotovoltaicas, energia solar. Então toda a energia utilizada pela Cesan virá de fazendas fotovoltaicas solar. Então, assim, um conjunto enorme de projetos que estão nessa trilha e nessa pegada. E o Espírito Santo, ele se oferece seguramente como uma referência com projetos concretos que estão fazendo, por certo, a diferença, e o Brasil e o mundo estão olhando muito para o Espírito Santo. Agora, vice-governador, quando a gente fala, né, quando você cita dessa responsabilidade das empresas em serem mais sustentáveis, para não serem excluídas dos programas, digamos assim, de que forma o governo faz essa cobrança ou induz essa responsabilidade em cima dessas empresas? Na verdade, essas empresas, Carol, elas não serão excluídas pelos governos só. Elas serão excluídas pelos seus consumidores. Sociedade civil. Porque essas empresas, elas precisam de certificações. Essas certificações, elas atestam o processo de produção, protocolos de emissão. Então, se você não tem essas certificações, você não vende o seu produto. Então, não apenas o governo, mas a sociedade está muito atenta. E este é um pacto que nós precisamos fazer, não apenas nós que estamos no governo temporariamente, mas esse precisa ser um compromisso transcendental, civilizatório de todos nós. Perfeito. É isso. Dado o recado do vice-governador Ricardo Ferraço. Ferraço, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, a sua contribuição com a gente. Queria que você deixasse aí uma palavrinha final, uma consideração final para a gente. Uma palavra de fé, uma palavra de confiança naquilo que nós estamos fazendo, né? Claro que a gente, por vezes, olha para o tamanho do desafio que nós precisamos nesse campo da sustentabilidade fazer, superar, transpor, e a gente, por vezes, acha
que não será possível. Mas eu tenho muita fé, muita confiança na capacidade dos homens, né? Na capacidade dos homens, aqui no sentido homem e mulher, evidentemente, da capacidade do ser humano se inovar, se reinventar, se refundar e se prevalecer de novas tecnologias, novas inovações, tá certo? Para que você possa gerar um mundo cada vez mais sustentável. Isso é uma responsabilidade ética, porque nós temos essa responsabilidade com as futuras gerações. É isso, por exemplo, que fazemos aqui, quando nós preservamos uma parte dos royalties de petróleo, né? Petróleo é energia altamente poluente, tá certo? E nós reservamos uma parte desses recursos para que nós possamos investir em empresas verdes, empresas limpas, de modo a compensar a produção de petróleo e gás que tem no Espírito Santo. Então, assim, são com ações como essas que eu acho que a gente vai continuar avançando e evoluindo. Eu queria cumprimentar a todos vocês que compõem esse grande time, essa grande família que colocaram de pé essa extraordinária experiência desse projeto endereçado à sustentabilidade no Espírito Santo. Valeu, abraço. Obrigada, vice-governador. Essas palavras do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferrazzo, contribuindo para o nosso conteúdo, para o nosso podcast, porque esse é o Sustentabilidade Capixaba, o grande encontro ambiental no Espírito Santo. Daqui a pouco a gente volta aqui.